Prontinho, então vamos para a aula de hoje, sobre reações orgânicas de adição. Então, dentro da adição dos compostos orgânicos, nós temos as reações de adição. Quando ocorrem esses tipos de reações? Elas acontecem com compostos insaturados, que são aqueles que têm a dupla ligação ou tripla ligação. Então, são com os alcenos e alcinos. Sempre, normalmente, de cadeias abertas. Então, acontecem com compostos insaturados, normalmente de cadeias abertas, onde nós temos alcenos e alcinos, que é a ligação dupla ou tripla, ela é rompida, ela é quebrada para a entrada de uma nova substância, um novo elemento. E assim, vai ocorrer a entrada de átomos ou grupo de átomos, como eu falei, elementos ou substâncias, nos carbonos que participam da insaturação. Então, ela ocorre nos carbonos que estão na insaturação, ou seja, na dupla ou tripla ligação. Eu vou passar alguns exemplos e alguns tipos de reação de adição. Então, primeiro eu vou passar um exemplo de um alceno e um alcino para vocês observarem o que acontece. Então, aqui eu tenho uma fórmula de traço aberta, insaturada. Insaturada porque eu tenho essa dupla ligação que denomina um alceno. Nessa dupla ligação ocorre um rompimento, uma quebra, quando eu adiciono uma substância. Então, eu peguei uma substância aleatória, vamos dizer que é a AB. Então, eu tenho um alceno de cadeia aberta, insaturado, com uma dupla ligação, e vou adicionar, somar uma nova substância que vou chamar de AB, onde eu tenho o íon positivo, o íon negativo dessa substância. Então, onde vai ocorrer essa junção? Então, toda reação de adição, olha, o nome já fala, adição, porque eu estou somando, estou adicionando. Então, eu vou ter dois reagentes formando um único produto, onde nesse produto já vai estar adicionado todos os reagentes nele. Então, ocorre uma quebra, um rompimento nessa dupla ligação, nessa insaturação, para a entrada desses novos elementos aqui, desses novos átomos que estão sendo adicionados. Então, quando eu tenho essa dupla ligação, eu digo que aqui eu tenho uma ligação π, que é uma ligação fraca de fácil rompimento. E essas ligações simples, as saturadas, ó, que são só um tracinho, encontra-se as ligações sigmas. Ligações sigmas, elas são mais fortes e mais difíceis de serem rompidas. Então, onde ocorre a adição desses átomos? Justamente nas ligações π. Aqui eu tenho uma ligação π por essa dupla ligação. Então, vai ocorrer a quebra dessa ligação π, e esse alceno vai se transformar em um alcano, somente ligações simples, e onde ocorre a quebra da ligação, vai entrar esses novos átomos. Então, A e B. Daí eu formei o produto dessa reação. Lembrando, eu tenho dois reagentes que se adicionam, somam-se e formam um único produto. Um exemplo de um alcino é a mesma coisa, uma cadeia insaturada, só que agora com uma tripla ligação, que denomina um alcino, e essa tripla ligação, agora eu tenho duas ligações π, que são aquelas fáceis de serem rompidas, de haver a quebra, e tenho nas ligações saturadas, que são essas ligações simples, um único tracinho, eu tenho as ligações sigmas, que já são mais difíceis de serem rompidas. Então, aqui, nessas duas ligações, nessas três ligações, eu tenho aqui duas ligações π. Uma delas vai ser rompida para a entrada, para ser adicionado esses novos átomos aqui, que eu vou chamar de AB. Então, eu quebro uma ligação π, adiciono os átomos A e B, e passo a ter agora somente uma ligação π
e uma ligação sigma. A sigma é a simples, mais resistente, e essa outra ligação, que passou a ser dupla, é a ligação π, que sobrou ainda, que ainda pode ser rompida. Uma nova adição, por exemplo. Então, percebam, para o alcino, eu tinha um alcino que se transformou em um alceno, uma tripla ligação que foi para uma dupla ligação com uma reação de adição. Adicionei átomos e formei um único produto. Então, perceba, eu tenho 2 reagentes formando um único produto novamente. Então, dentro da reação de adição, pode ocorrer a hidrogenação. Hidrogenação, o nome já fala, é a adição de hidrogênios. Então, esses átomos que vão ser adicionados nessa reação são hidrogênios, o gás hidrogênio, por exemplo. Então, a mesma coisa, eu vou ter uma reação que vai passar de alcino para alceno, e depois, se continuar a adição, de alceno para alcano, do jeitinho que eu expliquei lá em cima. Então, eu dei um exemplo aqui de uma cadeia insaturada, ó, de um alceno, dupla ligação, que tem 2 carbonos, que é, na verdade, o composto eteno, um alceno de 2 carbonos. Terminação eno, porque eu tenho a dupla ligação, então aqui, onde se encontra a insaturação, vai ocorrer o rompimento, porque aqui eu tenho uma ligação π, e esses hidrogênios vão ser adicionados para esses carbonos, onde encontram-se a ligação π, onde encontram-se a dupla ligação. Então, eu tenho, de novo, 2 reagentes, ó, 1, 2. O eteno mais o gás hidrogênio, e vou produzir um único produto. Por quê? Aonde encontra-se a insaturação, ocorre o rompimento, a quebra, e esses 2 hidrogênios entram cada um para um carbono. Então, deixa de ser um alceno e passa a ser um alcano. Então, o eteno virou ou transformou-se em etano. É hidrogenação porque ocorre, né, a adição de hidrogênios. Coloquei uma observação aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. É o que ocorre na hidrogenação do óleo. O óleo é uma gordura insaturada. O que é uma gordura insaturada? Ela tem uma dupla ou uma tripla ligação. Ela é insaturada. Então, o óleo tem lá as ligações π. Numa hidrogenação, é quando eu vou adicionar hidrogênios nessa molécula de óleo. Então, essa insaturação, por ter moléculas, por ter ligações π, ela ocorre um rompimento, uma quebra, e se transforma em uma cadeia saturada. Então, é a mesma coisa que acontece na hidrogenação do óleo, se transformando em margarina. Então, eu tenho uma gordura insaturada, que vai ocorrer um rompimento para a adição de hidrogênios, formando uma cadeia saturada, que aí a gente chama de gordura saturada. Então, o óleo se transformando em margarina. O óleo é uma gordura insaturada, tem duplas ou triplas ligações, e a margarina, gordura saturada, porque ela vai ter várias ligações simples, saturadas, que a gente chama de sigma. Então, as ligações π são mais fáceis de romper, então elas se quebram, e formam somente agora ligações sigmas, que são mais resistentes. Em relação à saúde, por exemplo, aqui a gente consegue perceber, quando eu tenho uma substância insaturada, é muito mais fácil romper, quebrar as moléculas, então é muito mais saudável para o meu organismo. Então, o óleo, por exemplo, um azeite, que tem uma gordura insaturada, é melhor para o meu metabolismo, né, do organismo, muito mais fácil de eu metabolizar essa gordura, do que de uma gordura saturada. Então, a margarina já não é tão saudável quanto um óleo vegetal, por exemplo, um azeite também. É bem melhor para a saúde, tá bom? Então, a gordura saturada, ela não é saudável. Só a gordura insaturada, devido a essas ligações π, que são mais fáceis de serem rompidas, de serem metabolizadas pelo organismo. Então, é muito mais fácil fazer a quebra
e a reação no meu organismo ocorrer, da digestão desse óleo, do que na margarina, onde eu tenho só ligações saturadas, que é uma gordura saturada. A ligação sigma da gordura saturada é muito mais difícil de se romper, e o meu metabolismo tem que trabalhar muito mais, e ele força e não consegue metabolizar direito essa gordura. Tá bom? Continuando, além da reação de adição da hidrogenação, a adição de hidrogênios, nós temos a halogenação. Então, eu tenho uma reação também de adição, onde eu tenho a soma de novos átomos, só que agora esses átomos são halogênios, é a adição de halogênios. Quem são os halogênios? Os halogênios são os elementos da família 7A, onde eu tenho flúor, cloro, bromo e iodo. Eu deixei em vermelho o cloro e o bromo, porque eles são os mais utilizados, tá bom? O flúor, por ser o gás flúor muito explosivo, mais forte, então a gente quase não usa nesse tipo de reação. E o iodo, por ser muito fraco também não é muito usado, é mais o cloro e o bromo na formação aí da reação de adição. Então, eu dei um exemplo. De novo, eu tenho uma cadeia insaturada de uma dupla ligação, onde eu vou ter aqui uma ligação pi, que é fácil de ser rompida, quebrada, e o restante as ligações sigmas, que são das ligações simples. Quando ocorre uma halogenação, ou seja, é a adição de um halogênio, vou usar o gás cloro. Esse cloro vai entrar nessa dupla ligação, vai fazer a quebra, e cada cloro vai se ligar a um carbono dessa ligação pi. Ok? Então, a única coisa que mudou da hidrogenação para a halogenação foi a adição agora de átomos de halogênio. Observação é quando ocorre a halogenação, de um halogênio na fabricação de alguns plásticos e medicamentos. Então, é muito comum ocorrer a halogenação na manufatura de plásticos, tá bom? E medicamentos. Ocorre essa adição de halogênios numa reação orgânica. Bom, porque o plástico vem do petróleo, que é cadeias orgânicas. E tem também, além da hidrogenação e da halogenação, nós temos a hidratação. Então, dentro da reação de adição, pode ocorrer uma hidratação. O nome também já fala hidratação, estou hidratando, então ocorre a adição de água. Da molécula de água, H2O, é a mesma coisa que eu desmembrar ela, HOH. Tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, eu vou colocar dessa forma a adição para vocês entenderem melhor. Então, um exemplo. Eu tenho aqui um propeno, de novo, uma cadeia insaturada, onde eu tenho essa dupla ligação. Nessa dupla ligação, eu tenho uma ligação pi, que é fácil de ser rompida e ser adicionado as moléculas ou os átomos de água. Então, para esses carbonos, onde encontra-se a dupla ligação, aqui eu tenho um alceno de nome propeno, 3 carbonos, prop, terminação eno, porque é um alceno. Então, exatamente nessa dupla ligação vai ocorrer a quebra, o rompimento da ligação pi e a entrada, a adição de hidrogênios e a hidroxila OH, que é o OH aqui da água. Isso ocorre a partir de um catalisador ácido. O que é um catalisador? Ele só acelera o processo da reação, ele não participa da composição química, ele só acelera o processo para que essa adição ocorra mais rápido. Então, perceba, de novo, tenho 2 reagentes formando um único produto. Isso é reação de adição. Eu coloquei essa setinha, porque o íon positivo aqui, hidrogênio, ele tende a ir sempre para o lado onde eu tenho maior quantidade de hidrogênios. Então, ele vai sempre para o carbono que está ligado com a maior quantidade de hidrogênios. Então, perceba, esse hidrogênio, ele está ligado aqui,
com o carbono que tem 2 hidrogênios, mais que esse outro aqui da dupla ligação. Então, aqui na dupla, esse carbono tem 1 hidrogênio e esse carbono 2 hidrogênios. Então, o hidrogênio da água, ele tende a ir e se ligar com o carbono que eu tenho a maior quantidade de hidrogênio. E já o OH se ligou ao outro carbono. Então, ocorreu a quebra da ligação π e entrou esses átomos, hidrogênio e OH, da água. Então, a matéria de hoje é isso. E agora, vamos para os exercícios.